meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu gostaria de convidar vocês nesse momento para que a gente possa cantar para o Senhor Jesus, cantar que o amor dele não falha, que ele é para sempre, que você possa declarar isso nesse momento de todo o seu coração, para a gente poder louvá-lo, que ele seja engrandecido através das canções, em nome de Jesus. Um dia vai aprender a confiar no nosso pastor? Eu tô aqui lembrando da primeira viagem que eu fui para os lugares altos e de como os outros me ensinaram e me encorajaram. E com o tempo eu aprendi a confiar no meu pastor. Eu preciso ajudar a Preciosa. Preciosa, você não precisa se preocupar. Estamos indo para um planalto. Mas o que é um planalto? O planalto é um lugar
liso, plano, sem nenhum morrinho. Lá é super fácil de andar, é muito bom. Foi o lugar que o nosso pastor preparou pra gente. Mas quando que ele preparou isso? Ele já fez uma viagem pra lá, antes de trazer a gente até aqui. Ele veio na frente e deixou tudo preparado pra gente. Mas o que ele teve que fazer para deixar preparado? Bem, haviam flores venenosas, ervas e várias plantinhas que faziam mal pra gente. E aí ele veio, limpou, tirou tudo isso. Ele tirou todo o perigo, tudo que podia matar a gente. Ele veio, limpou o chão e tirou todas essas coisinhas que podiam machucar os nossos pés. Há uma fonte de água fresca muito gostosa lá. E ela fica suja durante o frio. O nosso pastor veio e limpou a fonte. Ele tirou as flores, as folhas e toda a sujeira que tinha lá, só pra gente poder beber água. Ele preparou tudo pra nós. Então quer dizer que agora não tem mais inimigos? Não, preciosa. Sempre haverá alguns inimigos. Às vezes os lobos se arrastam para trás das rochas e ficam olhando a gente. Mas não temos que ter medo. A gente pode descansar e a gente pode aproveitar o Planalto. Até quando os inimigos estiverem olhando. Sabe por quê? Por quê? Porque o nosso pastor está nos vigiando. Ele vai nos proteger se eles aparecerem aqui. Uau! O nosso pastor pensou em tudo isso? Ele me deu um amigo como você para responder as minhas perguntas. Obrigada, Samuel. Você tem sido um ótimo amigo. De nada, preciosa. Vamos continuar. Vamos! Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Aproveitando esse mês de outubro, nós estamos iniciando uma nova série em comemoração ao aniversário da Reforma Protestante. Nós vamos tratar das 5 solas da Reforma Protestante. As 5 solas são proposições teológicas que serviram de base, de pilar para a Reforma Protestante que aconteceu no século XVI. Sola é um termo em latim que significa somente ou apenas. Hoje falaremos sobre a sola scriptura, que significa somente a escritura, ou seja, a Bíblia é a única regra de fé e prática da igreja. E cremos que ela é inspirada, tem toda a autoridade, é inerrante e suficiente para todo cristão. Estou muito animado, gente, com essa série que a gente está começando hoje. No mês que vem, o mês que entra, o mês de outubro, a nossa igreja completa 1 ano. Não sei quantos estavam aqui, mas 1 ano atrás nós fizemos o nosso culto público. O primeiro culto público nesse local, dia 26 de outubro de 2019. E nesse tempo, com muita alegria, a gente tem recebido diversas pessoas. Pessoas que às vezes são novas na fé, que não conhecem muito do cristianismo. Temos recebido pessoas também de outras igrejas que às vezes estavam afastados ou que vieram e querem congregar com a gente. E como eu falei, a gente se sente muito feliz de estar recebendo diversos tipos de pessoas na nossa igreja. E uma pergunta que eu sempre ouço, seja pelas pessoas que estão vindo aqui ou por pessoas que me encontram, é sobre qual é a nossa tradição. Quais são as nossas bases doutrinárias? No que a Igreja do Redentor acredita? Às vezes a gente tem ali uma fachada um pouco mais jovem, assim, né? Diferente, então as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade de entender qual que é a pegada da nossa igreja, né? E nós somos uma igreja confessional reformada. O que quer dizer isso?
que nós confessamos a teologia reformada. Então, se alguém perguntar para você, você vai na Igreja do Redentor? Vou. Qual que é a base teológica? Qual que é a base doutrinária da igreja? Ela é uma igreja de confissão reformada. E como uma igreja de confissão reformada, o mês de outubro ele vai ser sempre muito importante para a gente, porque ele vai celebrar, a gente vai celebrar o nosso aniversário, mas a gente vai celebrar também a Reforma Protestante. A Reforma ela é celebrada no mês de outubro. Então nós iremos passar, a partir desse domingo e os próximos meses de outubro, tá legal, Elux? Tá legal? Estudando, vendo o que significa ser uma igreja reformada. O que significa ser um reformado? Está na moda hoje, eu não sei aqui se já chegou bastante aqui em Minas, mas falar que você é reformado, eu sou reformado. Então nós vamos ver quais são os principais traços que distinguem a teologia reformada. Mas o que é a Reforma Protestante? Talvez muitos de vocês nem tenham muito conhecimento. Talvez alguns se lembrem da escola, né, quando a gente estudou na escola, sei lá, na 8ª série, 1º ano, a Reforma Protestante. Deixa eu dar um breve panorama para vocês, porque a gente não tem tempo para aprofundar. A Reforma durou, na verdade, vários séculos, né? Mas um breve panorama. O Papa da época, a época então era a Igreja Católica, era a Igreja Universal, né? O Papa Leão X, ele tinha decidido que ele ia construir o que hoje é conhecida como a famosa Basílica de São Pedro em Roma. Uma obra que custaria muito, mas muito dinheiro mesmo. Tipo o Templo de Salomão lá em São Paulo, sabe? Algo desse estilo, né? Por isso que a gente fala que a reforma precisa continuar muitas vezes, né? E como essa obra custaria muito dinheiro, seria algo astronômico, a igreja começou a reforçar algo que ela já fazia, que era a venda da indulgência. Não sei quantos se lembram disso, né? A venda da indulgência. O que é a indulgência? A indulgência nada mais é do que a venda do perdão de seus pecados. Você chegava para a igreja e você pagava um valor e pronto. Você está perdoado. E, consequentemente, se vendia a salvação também, né? Uma vez que se vende o perdão dos pecados, se vende a salvação. Eu não sei quantos já viram filmes dessa idade, desse tempo, da Idade Média, onde muitas vezes a gente via, aparece lá uma pessoa que perdeu um ente querido, um familiar, e como a igreja botava esse terror nessa questão, né, da salvação, e você não tinha certeza da salvação, a salvação estava renegada à igreja. Então a pessoa procurava a igreja desesperada, eu perdi meu pai, eu perdi o meu filho, e eu quero ter certeza que ele vai para o céu. Então a pessoa procurava o padre, um religioso, para saber sobre a certeza do seu ente querido. E a igreja falava assim, olha, a alma dele está no purgatório. Mas se você der um dinheirinho, se você comprar algumas indulgências, ele vai para o céu amanhã mesmo. Era desse jeito. E tinha um vendedor de indulgência, um rapaz de caráter muito duvidoso, que tinha sido até incriminado. Foi um dos maiores vendedores de indulgência da Igreja Católica, chamado Tetzel, que ele tinha uma frase que quando eu li eu falei, não é possível. Que frase interessante. Ele falava assim, tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Até combina, né? Tão logo uma moeda cai na caixinha, faz trim, pronto. A pessoa saiu do purgatório e foi para o céu. Então Lutero, ele era um monge agostiniano. Lutero era um monge da Igreja Católica, da linha agostiniana. E ele começa a perceber esse movimento. E eu estou lendo um livro com a biografia de Lutero, é muito interessante porque esse é o estopim para Lutero. Não é que a gente acha que quando fez isso, Lutero falou, meu Deus, não tem... Não, ele já estava indignado com várias questões da igreja. Porque Lutero ele era um professor de teologia na faculdade de Wittenberg. Então, ele conhecia, ele era um padre também, então ele expôs os salmos, ele expôs vários livros, ele começou a ver que o que a igreja estava ensinando não tinha nada a ver com a Bíblia. Então ele faz 97, não só 95, ele lança 97 teses e manda para o Papa e para a Escolástica. O desejo dele era que a igreja se retratasse, o desejo dele era que a igreja olhasse as teses dele e falasse, realmente, embasadas na Bíblia, a gente se desvirtuou da palavra de Deus. Mas qual foi a resposta da igreja? Claro que não, a igreja era mais poderosa da época, com a mistura com o Estado. Então a igreja falou, não, nós não estamos errados. Então no dia 31 de outubro de 1517, Lutero ele fixa as 95 teses sobre venda de indulgência na porta do palácio, da igreja do Palácio de Wittenberg. Ele coloca lá as 95 teses.
E aí então tem início a Reforma Protestante. Começa a Reforma Protestante. Existia a pré-reforma, se você for ver, tem a pré-reforma, mas ali é o marco da Reforma Protestante. E o que embasa, como o Rodrigo bem falou no vídeo aqui, o que embasa a teologia, a Reforma Protestante, são as 5 solas, que são 5 proposições teológicas. São 5 pilares. E hoje nós vamos estudar a primeira sola, o primeiro brado, o primeiro grito que foi dado na Reforma Protestante. Foi sola scriptura. É bonito falar, né? Sola scriptura. Que quer dizer nada mais do que somente a Escritura, em latim. Por que a gente vai começar por essa sola Escritura? Porque é dessa primeira sola que vão surgir as outras 4. Foi baseado nessa sola Escritura que Lutero afirmou que a salvação é somente pela graça, sola gratia. Que ele afirmou que a salvação é somente pela fé, sola fide. Que ele afirmou que a salvação é somente na obra e na pessoa de Cristo, sola Christus. Trazendo glória a Deus, sola Deo glória. Então nós vamos começar por essa sola Escritura. E nada melhor do que a gente falar sobre sola Escritura, somente a Escritura, que lendo a Bíblia, né? Então você vai abrir sua Bíblia em Neemias. Se você tem no celular, no smartphone, pode abrir no smartphone. Só coloca no modo avião, né? Para não ficar chegando aquelas mensagens do WhatsApp, interação do Instagram, e aí você está lendo a Bíblia, quando vê já está vendo uma foto. Então coloca no modo avião, abre em Neemias, capítulo 8, o texto é um pouco longo, tá? De 1 a 10, mas é um texto muito interessante, onde a gente vai tirar algumas similaridades com o movimento da reforma no texto que a gente vai ler hoje. Todos acharam? Neemias 8, do versículo 1 ao 10. Dentro dessa leitura, você vai ver que a gente vai pular 2 versículos, mas você pode acompanhar a gente, porque são versículos, às vezes, somente com nome de pessoas e a gente está com o tempo um pouco corrido, né? Então, fala assim, se você não tem, se você pode acompanhar ali também, se você tiver um olhar clínico, acho que dá para você ler. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens, mulheres e de todos os que podiam entender. Ele, Esdras, a leu em voz alta, preste atenção, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Vai ter gente aqui com 40 minutos que vai falar, pô, pregação de 40 minutos? Ele leu desde o raiar da manhã até o meio-dia. De frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e dos outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as suas mãos e respondeu, Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Aí pula um versículo aqui. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, Este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Que cena, né? Só de ouvir. E Neemias acrescentou, podem sair, e comam, e bebam do melhor que tiverem, e repartam com que os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra mais uma manhã de domingo.
Pedimos que ela possa nos instruir, nos ensinar. Pedimos que, nessa nova série que vamos começar, que a nossa fé possa ser fortalecida. Que possamos entender um pouco mais as bases do que cremos, norteados pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Sabemos que se o Senhor não tocar nos nossos corações nessa manhã, Deus, as palavras que serão faladas aqui serão, Deus, como palavras jogadas ao vento, Pai. Então, faça do nosso coração terra fértil, Deus, para ouvir e ser praticantes da Tua Palavra. Nós oramos assim, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Gente, o que aconteceu com Israel nesse dia, nesse episódio de 2.500 anos atrás, tem muitas similaridades com o que aconteceu na Reforma Protestante, há 503 anos atrás. Eu quero destacar hoje três movimentos que aconteceram nos dois eventos, que são similares, tanto do texto quanto da Reforma. E a gente vai tirar algumas aplicações desses três movimentos para os nossos dias. O primeiro movimento que a gente percebe no texto que a gente leu hoje é o movimento de retorno da autoridade das Escrituras. Para que acontecesse a sola Escritura, era necessário esse movimento de retorno das Escrituras. No texto que nós lemos, te dar um pouco de contexto para você. O povo de Jerusalém, de Israel, eles tinham sido exilados. E aí Neemias, não sei quantos se lembram, ele pede para voltar para Jerusalém para reconstruir os muros. E eles estavam lá mais ou menos há 13 anos quando aconteceu essa situação. Neemias já tinha voltado há 13 anos. E o povo chega e fala assim, num certo dia, Esdras, que era o escriba, leia as leis para nós. Prepararam lá um espaço e eles se reuniram para a leitura da lei. E quando a lei começa, a palavra de Deus, né, ela começa a ser lida e explicada, o que começa a acontecer? O pessoal começa a levantar a mão, dar glória, amém, aleluia, o pessoal começa a se prostrar e chorar. Um bom culto, né? Um culto com palavra e fervor, né? A melhor coisa é quando você tem a palavra sendo pregada e ela é respondida com esse sentimento, né? Choro, quebrantamento, alegria. E se você notar, o que é interessante é que esse povo que estava ali, parece que eles estavam assim, eles começaram a ficar dessa forma porque eles começaram a ouvir a lei. E eles começaram a falar assim, a gente não sabia disso. Eles eram o povo de Deus, era o povo da aliança. Mas parece que tudo o que eles sabiam eram as tradições que eram passadas de pais para filhos. Eram as tradições que eram passadas por seus avós. E muitas vezes não é assim nos nossos dias. Pessoas que vivem de tradições religiosas. Eu sempre fiz assim porque meu avô sempre fez assim. A minha mãe me ensinou assim, mas eu nunca li a Bíblia. Mas eu sou uma pessoa religiosa. Eu creio em Deus. Que Deus você crê? Quando a tradição, ela toma o lugar das Escrituras, quando os nossos costumes tomam o lugar das Escrituras, a Bíblia, ela perde o lugar de autoridade nas nossas vidas. A gente sabe que a Bíblia, ela é inerrante, ela é autoridade, ela é a palavra de Deus, ela tem autoridade por si só. Mas ela só se torna autoridade na minha e na sua vida quando ela está acima das nossas tradições, quando ela está acima dos nossos costumes, quando ela está acima das nossas opiniões. E esse movimento que foi feito lá em Neemias, também foi o primeiro movimento da reforma. Foi o de contestar a autoridade da igreja. Os reformadores, eles buscaram autoridade, mas não para si. Eles não falaram, a gente quer tirar a autoridade da igreja católica e ela vai passar para a gente agora, os reformadores. Não, eles falaram assim, a gente quer que a autoridade volte para onde ela deveria estar, para a Bíblia, para a palavra de Deus. Porque na época da igreja medieval, o que foi construído em relação ao cristianismo era que a igreja determinava a forma como cada cristão deveria viver. E mais ainda, a igreja, ela determinava a forma como cada cristão deveria ler a Bíblia. A igreja se colocou acima das Escrituras. A palavra, a Escritura, era a revelação de Deus, ok, mas ela tinha que ser chancelada pela igreja. Ela tinha que ser interpretada pela igreja. Um cristão simples naquela época, segundo a igreja, ele não tinha capacidade para interpretar a Escritura. Então, se você lesse algum texto de uma forma diferente, a igreja fala assim, não, mas está falando aqui, o justo viverá pela fé, não por obras. E a igreja está pregando obras. Você quer debater com a igreja que está estudando isso há mais de 1000 anos?
Você sabe ler no hebraico? Você sabe ler no grego? Então, para a igreja era necessário que tivesse um magistrado, um clero para fazer isso. Um cristão comum não podia fazer isso. E Lutero e os outros reformadores, eles entenderam que não. Eles entenderam que o Espírito de Deus poderia dar entendimento para um cristão simples, comum, que quisesse ler a sua Bíblia na sua casa. Eles entendiam que todas as coisas que eram concernentes, necessárias à salvação, à prática cristã, coisas relacionadas à fé, estavam claras na Bíblia. E qualquer cristão iluminado pelo Espírito Santo poderia abrir sua Bíblia e compreender, achar facilmente. O que nós podemos tirar desse primeiro ponto para os nossos dias? Primeiro, acho que tem uma aplicação. Não existe uma pessoa mais ungida. Muitas vezes a gente não percebe, mas o mesmo movimento que a igreja fazia naquele tempo, das pessoas irem até o Papa, achar que o Papa era infalível, e a gente sabe que nenhum homem é infalível, muitas vezes acontece dentro das nossas igrejas, quando nós transferimos isso para homens, para pastores, para líderes. Olha, eu estou orando aqui, mas não está acontecendo nada na minha vida. Então, eu vou pedir para o pastor orar por mim. Claro que a gente pode orar, e que a gente deve orar. A gente ora pelos nossos irmãos. Mas a oração do pastor não tem mais poder do que a oração de um cristão comum. A oração do justo, ela tem eficácia. E o ponto é que o poder da oração não está em quem ora, mas está em quem responde. Então não é porque o pastor orou por você, e a gente vê muito isso hoje. Eu vou lá na igreja porque eu fiquei sabendo que tem um missionário tal, que tem o apóstolo tal, e ele vai orar por mim, ele vai impor a mão sobre mim e minha vida vai se resolver. E Deus vai ouvir minha oração, mas os problemas vão se acabar. Nada diferente do que a gente viu lá atrás. Nada diferente do que acontecia naquele tempo. Tem alguma diferença? Está praticamente se comprando perdão. Então você vai e ele fala, olha, eu vou orar por você, mas você tem que deixar uma oferta para a igreja. Eu vou orar por você, mas você tem que comprar água ungida da igreja, porque daí seus problemas vão ser resolvidos. O que a reforma trouxe é o acesso universal, que a Bíblia ensina, que cada cristão, ele é sacerdote real, ele é nação santa, que nós não precisamos de intermediário entre nós e Deus, que não é o pastor que te leva a Deus, que não é o padre que te leva a Deus, que não é ninguém, é Jesus que te leva a Deus. Se você crê na obra de Cristo, se você tem o Espírito Santo, você pode abrir sua Bíblia, ler e interpretá-la. É claro que a igreja vai te ajudar na interpretação da Bíblia, tem textos que são complexos. Às vezes você pode estar lendo algum texto de uma forma diferente, alguém que tem um pouco mais de entendimento, um pastor, um líder, fala assim, não, cuidado, você está interpretando um pouco errado, mas chancelar, falar assim, não, você tem que ler assim, você tem que viver assim. A sua vida só vai ser abençoada se eu colocar a mão na sua cabeça e orar por você. Não existe pessoa mais ungida. A minha oração não chega mais rápido até Deus. Espero que ninguém fique triste por saber disso. Eu sou tão falível quanto vocês. E qualquer outro pastor, qualquer outro líder. O segundo ponto, e é uma pergunta, será que a sua vida revela a autoridade das Escrituras? Você vive uma vida com a autoridade da Escritura? Porque de nada adianta, gente, nós dizemos que a Bíblia é autoridade. Não, a Bíblia é autoridade, a Bíblia é inerrante. Se quando nós tomamos as nossas decisões, nós tomamos elas baseadas nas nossas tradições, nos nossos costumes. Eu estou tomando uma decisão aqui, mas você olhou para a Bíblia? Não. Isso aí eu já tenho tradição familiar, a minha mãe falou que deve ser assim, eu aprendi que deve ser assim. São os meus costumes, é a minha opinião, eu tomo as minhas decisões em cima da opinião, eu vivo os meus relacionamentos como eu quero. Não, mas a Bíblia não fala sobre pureza no relacionamento. Isso aí é a questão da Bíblia. A Bíblia está tendo autoridade sobre a sua vida? O negócio, as formas como eu faço o negócio, a forma como eu desenvolvo a minha vida, ela está pautada em tradições religiosas, tradições familiares, ou ela está pautada sobre a revelação das Escrituras? A Bíblia tem autoridade sobre a sua vida? Sobre a minha vida? E os reformadores, eles sabiam que para recuperar a autoridade da palavra, era necessária um movimento muito importante, que ela recuperasse novamente o centro dos cultos cristãos, que havia sido perdido. E esse é o segundo movimento que nós temos. Então, dentro da sola da Escritura, falem comigo aqui, autoridade das Escrituras. Mais forte. Autoridade das Escrituras.
E o segundo, a centralidade das Escrituras. Isso fica muito claro no texto que nós lemos hoje. A centralidade das Escrituras nesse texto é visível de duas formas, tanto na forma física quanto na forma que acontece aquela reunião. Quando eles chamam Neemias e pede para Esdras ler o livro, o que Esdras faz, se você lê o texto, ele lê o texto e explica o texto. Ele lê o texto e explica o texto. Esdras nada mais, nada menos fez do que uma exposição da palavra de Deus. Foi uma pregação expositiva de manhã ali, do raiar do sol, explicou o texto e trouxe aplicações para o povo. Esdras não leu o texto e começou a falar o que ele pensava. Poxa, o povo, ele podia ter pensado, né? Olha, esse povo saiu lá do cativeiro, a gente está 13 anos aqui em Jerusalém, a situação está difícil. Para cá? Ah, desculpa. A situação está difícil, a situação está complicada, a situação, o pessoal está desanimado. Eu acho que em vez de eu pregar a palavra e expor, eu vou dar uma palavra motivacional. Esse pessoal está precisando de uma palavra de ânimo. Vou dar uma autoajuda para o pessoal. Não? Esdras também não pensou, esse pessoal está precisando é vitória. Vou falar sobre 5 passos para a vitória. Os 10 passos para uma vida bem-sucedida. Não. Ele pregou a palavra. E quem foi iluminado, quem recebeu o destaque naquela manhã foi a palavra de Deus. Foi visível na pregação dele. Não foi Esdras que teve a glória, foi a palavra de Deus. E como ele fez isso? É interessante. Eles construíram para ele uma plataforma de madeira. Ele ficou num lugar mais elevado na praça, que foi construído exatamente para a ocasião. Esdras abriu o livro diante de todo mundo, de modo que todas as pessoas que estavam naquela praça, imagina, numa praça, você tem que ficar num lugar bem alto, todas as pessoas pudessem olhar e ver o pregador e a palavra. É interessante porque a igreja, agora eu estou falando a igreja, prédio físico, tá? A igreja, ela nasceu do judaísmo, né? E ela veio com a característica das sinagogas. As primeiras igrejas, elas imitavam a arquitetura de uma sinagoga. Eu acho que a gente tem uma foto, volta uma, Rodrigo. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas a sinagoga tinha um espaço no meio, que era como se fosse o púlpito. Quando alguém fosse ler as Escrituras, Jesus chegava, se você vai ler vários textos, Jesus colocava de pé, ele abriu o rolo e falava, quando ele leu Isaías 53, isso que foi lido aqui hoje é sobre mim. Quando ele estava lendo as Escrituras, ele ficava de pé e lia. Todo o restante das pessoas ficavam encostadas na parede ao redor, para de uma forma que todos pudessem olhar para o centro e ver quem estava lendo e a palavra de Deus. E aí no começo da igreja, foi colocado o púlpito, como era na sinagoga. E depois foi colocado do lado a mesa da Eucaristia. Então tinha o púlpito e ao lado a mesa da Eucaristia. Passado mais um tempo, a mesa da Eucaristia ficou no meio e o púlpito foi colocado do lado da igreja. Passado mais um tempo, sumiram com o púlpito da igreja. Só ficou a mesa da Eucaristia. É por isso que muitas vezes, quando a gente sabe que algumas tradições, você vê que não tem púlpito, é só a mesa da Eucaristia ali. E o mais importante são os sacramentos, o mais importante é o sacramento do que a palavra de Deus. E algo que a reforma recuperou foi trazer de novo a centralidade das Escrituras. Eu acho que a gente tem uma foto aqui de um púlpito. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas foi algo até que foi muito proeminente na reforma. Os púlpitos eram enormes no meio da igreja. Eu, em 2011, tive a oportunidade de ir na Escócia, na igreja de John Knox, um reformador escocês. Vocês estão me ouvindo, gente? O reformador escocês. E algo muito interessante, o púlpito era algo enorme no meio da igreja. Você entrava, você viu o púlpito num lugar de destaque, onde todas as pessoas poderiam ver, e era algo que chamava atenção. Hoje, muitas vezes, nas nossas igrejas, é triste de ver que quando a gente entra, a gente vê no púlpito uma banda
fantástica, vários instrumentos, várias pessoas tocando. O culto tem 1h30, 2 horas. 2 horas de culto, 1h30 é cantar, música. Faltando 15, 20 minutos, o pregador entra, dá uma palavrinha legal para o pessoal hoje tem que ter um negócio muito lento. Não pode ser muito pesado, não pode ser muito tempo também, porque, né? Aí 20 minutos, dá uma ABC da vida cristã. O pessoal está me ouvindo? Beleza. Dá um ABC da vida cristã. Pede para o cara que está tocando a banda, não sai, fica ali atrás, né? Uma vez eu estava na igreja, um rapaz chegou e falou: a pregação foi muito boa, mas você devia ter falado para o cara ficar no teclado, fazendo uns tons menores. Eu falei, por quê? Ele falou, porque os tons menores, eles mexem com a emoção da pessoa. Eu falei, tá bom. Vou me lembrar desse conselho na próxima vez. E é isso que acontece. Aí o pregador está lá, o teclado tocando fundo, né, o tempo todo, a pessoa chora, ela cai no chão, ela rola, e aí ela vai para casa sem ouvir a palavra de Deus. Aí você pergunta, no que você crê? Não sei. Qual que é a base da sua fé? Não sei. Aí os jovens estão nesse emocionalismo. Aí chega na faculdade, tem um professor ateu com várias perguntas difíceis. Aí o cara pira. Não sabe no que crê. Só está baseado sobre emoção. Gente, eu amo louvor, mas o louvor não é o centro do culto. O cantar não é... O culto não pode ter em 2 horas, 1h30 de louvor e 20 minutos de palavra, 15 minutos de palavra. Qual a aplicação que a gente pode tirar disso? Você consegue dar a base bíblica para os elementos que são praticados no culto que você participa aqui na nossa igreja? Talvez você seja de outra igreja. Talvez a pessoa que está nos assistindo na internet é de outra igreja. A sua igreja, o que ela faz, tem base bíblica? A base dela é bíblica para o que ela faz? Segundo, a exposição da palavra. Ela tem um papel central no culto, tanto a questão de tempo, mas não só a questão de tempo, mas de conteúdo. Ou o pregador prega mais a opinião dele do que a palavra de Deus. Ou ele usa a palavra como pretexto para falar o que ele quer falar. Nossa, eu estou precisando falar, precisando dar um chacoalho nesse pessoal aqui. Vou abrir um texto aqui para chamar a atenção do pessoal. Ele lê um texto e não fala mais nada do texto. Esquece o texto. Eu não sei quando já foram em culto assim. Você fala, mas por que ele abriu aquele texto? Não tinha nada a ver com o que ele pregou. Não tinha nada a ver com o que ele falou. A exposição da palavra tem que ter papel central nas nossas igrejas. É por isso que a gente zela pela pregação expositiva. É por isso que até mesmo numa série temática como essa, a gente abre a palavra, a gente usa a palavra. Porque ela tem que ser central nos nossos cultos. E para que a palavra, para que ela fosse autoridade, para que ela tivesse a centralidade, era necessário, antes de tudo, que ela fosse acessível. Esse é o terceiro movimento que nós vemos. A autoridade da palavra, né, das Escrituras, a centralidade, especialmente no culto, e o terceiro ponto, a acessibilidade. Você percebeu onde que foi feito o culto? O culto foi feito numa praça pública. E o texto fala que lá estavam homens, mulheres e todos que podiam entender. Foi aberto para todo mundo, numa praça. Pensaram num lugar mais de destaque ali em Jerusalém. E os reformadores, eles entenderam isso também. Eles entenderam que a palavra tinha que ser acessível para as pessoas. Por que as aberrações estavam acontecendo dessa forma na igreja? Porque se tirou a palavra das pessoas. Por que ali no texto que nós lemos também, Israel estava passando porque estava passando? Porque eles não conheciam mais a lei, eles conheciam a tradição. Tanto o povo ali em Neemias, eles conheciam a tradição, quanto no tempo da reforma. E esse é um risco que nós corremos constantemente, de colocar a tradição acima da palavra de Deus. Durante a Idade Média, as missas, elas eram feitas em latim, eu não sei quantos já ouviram disso. Imagina que você chegasse aqui hoje para o culto e a gente fizesse todo o culto em inglês. Cantar em inglês, pregar a palavra em inglês, você falava inglês. Você ia sair daqui falando, cara, se eu tenho um pouquinho de conhecimento de inglês, eu vou pegar ali 10%, mas você pega muito pouco, a não ser que você seja fluente. E naquela época, quem sabia o latim, a pessoa normal não sabia o latim. Era só os magistrados.
Então a pessoa ia para a igreja, ela saía e falava assim, legal, eu entendi tudo que é feito. Talvez eles conseguiam até repetir o que estava sendo falado lá, mas ele não entendia nada do que foi falado. E nesse tempo também, a questão da Bíblia, existiam algumas versões ali na Alemanha da Bíblia, mas elas ficavam na mão da igreja. Então a igreja só disponibilizava para quem ela queria. E Lutero, então, ele empenhou 10 anos da vida dele para traduzir a Bíblia do latim para o alemão. E ele não traduziu para qualquer alemão, ele traduziu para um alemão mais simples, mais popular, de forma com que as pessoas do baixo clero pudessem ler e entender o que estava sendo falado na Bíblia. E a Bíblia de Lutero foi a primeiro best-seller da história. Vendeu 500 mil exemplares em 30 anos. Porque nesse tempo também, pela provisão de Deus, a gente foi criado, a prensa de Gutenberg, que facilitou a questão das tiragens maiores. E os reformadores também, eles entendiam que as pessoas precisavam aprender a ler, a escrever. E então se investiu muito nesse tempo em escolas, em faculdades, em universidades. Nesse tempo expandiu-se esse ensino para que fosse acessível a todos. O desejo dos reformadores era colocar uma Bíblia na mão de cada cristão comum, para que ele pudesse, iluminado pelo Espírito Santo, ler, entender e aplicar as Escrituras na sua vida, para que ele não fosse enganado por tradições de homens, para que ele pudesse ter autonomia para olhar e contestar. Não tem nada de errado nisso. Se eu pregar alguma coisa e você abrir um texto e falar assim, olha, está diferente do que foi falado. Pastor, o senhor falou alguma coisa, mas aqui, olha aqui, os crentes de Bereia não faziam isso? Quando pregavam, eles abriam lá e olhavam para ver se estava de acordo? Quais são as aplicações? Nosso problema hoje não é a falta da Bíblia, né? Nosso problema hoje, a gente tem, se você tem um celular, mesmo que você não tenha a Bíblia impressa, você pode baixar no celular uma versão gratuita. O nosso problema hoje são os concorrentes, são os nossos concorrentes. O que é isso? Nós somos pessoas da palavra. O cristão, preste atenção, ele é pessoa da palavra, nós somos gente da palavra, mas nós vivemos cada dia mais no mundo de tela, no mundo de imagem. Nós somos bombardeados com vídeos, com fotos, com informações a todo tempo, mas nós somos formados pela palavra. Então, nós precisamos criar o hábito da leitura da Bíblia. Nós precisamos voltar a ter o hábito de ler bons livros, ler livros cristãos, ler livros não cristãos, de diminuir o nosso tempo, a exposição na tela. Eu sei que a gente fala isso muito, mas a gente fala e chega segunda-feira a gente está lá, o tempo todo, imagem, vídeo, foto, imagem, vídeo, foto. A gente não lê. A gente precisa diminuir o nosso tempo nas mídias sociais. Se você é pai, e eu estou falando aqui como alguém que é pai de 2 crianças que vão crescer nesse mundo, e eu peço misericórdia para Deus, porque é um desafio, não dê telas para o seu filho a todo tempo. Eu sei que é muito fácil. Estou querendo almoçar. Poxa, Maria não dá um sossego, toma. Vai lá ver um desenho. Não é assim que os pais fazem? Vai lá, fica meia horinha lá vendo um desenho. Ah, estou cansado. Vou para um restaurante. Coloca uma tela. Ah, o meu filho chora no carro. Coloca uma tela. Ah, meu filho tem 5 anos, já precisa de um celular. O quê? 5 anos precisa de um celular? Porque os amiguinhos têm? Você pode imaginar como vai ser essa geração em relação à leitura? Crie regras, crie horários para os seus filhos, estimule a leitura para eles. Mais importante, leia. Você precisa ser alguém que lê. Filhos copiam os pais. Já falei isso em outras pregações aqui. Não adianta falar para o seu filho comer salada se você não come salada. Não adianta falar para o seu filho não tomar coca se tem coca constantemente na sua casa. Uma hora ele vai perceber que você toma coca direto. E ele vai falar assim, por que eu não vou tomar coca se meu pai está falando? Se ele está tomando. É a mesma coisa. Não adianta falar para o seu filho, olha, tem que ler. Mas seu filho nunca te vê lendo. Não adianta falar para o seu filho, olha, a Bíblia é muito importante. Mas ele fala, eu nunca vejo meu pai lendo a Bíblia. Eu nunca vejo minha mãe lendo a Bíblia. Eu nunca vejo meu pai com calma. Eu vejo ele mais no celular do que na leitura ali de manhã, uma leitura contemplativa, no meio da tarde abrindo a Bíblia.
Eu não quero ser legalista, mas às vezes é até bom até não fazer com o celular, porque às vezes pode, como uma didática para os nossos filhos, para que eles vejam que a gente não está o tempo todo com telas, e para que eles possam entender o valor dos livros, das palavras. Porque senão eles não vão saber ler, porque eles não vão saber interpretar. A gente estava conversando na última reunião, hoje em dia, o número de analfabetos funcionais, de pessoa que lê um texto e não entende, está só crescendo. Você coloca na internet um anúncio, vendo uma bicicleta R$500, não entrego. Quanto que é? Você entrega? Como que essa pessoa vai ler um texto da Bíblia e vai interpretar esse texto e vai aplicar na vida dela? Nós precisamos um retorno às Escrituras. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Nós precisamos voltar à palavra de Deus. Ah, mas o mundo está indo para esse sentido. Eu não estou demonizando a tela. Eu estou falando que a gente precisa ter equilíbrio com telas. Nós precisamos nos expor diante da palavra. Nós precisamos gastar tempo na palavra. Nós precisamos ouvir a palavra. Para quê? Para que nós não sejamos levados por tradições e costumes. Para quando nós vejamos algo, que a gente vê algo diferente, a gente fala assim, não, isso não está de acordo com o que eu li na Bíblia ontem. Peraí, eu preciso pelo menos tirar essa dúvida. Mas por que tantas pessoas são enganadas hoje? Por que tantas igrejas pregam um falso evangelho e pessoas vão? Porque elas não conhecem a palavra. Elas não têm nem percepção do que está sendo falado ali. Elas não conseguem contestar a palavra. Sola a Escritura, somente a Escritura. E o texto termina assim, e Neemias acrescentou, podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Interessante ver como termina o texto. O pessoal começa a chorar, Neemias fala, para. Hoje é um dia especial para o Senhor. É um dia que a gente está voltando à lei. É um dia histórico para Israel. Não é momento para chorar. Depois vocês vão chorar. Você vai ver no capítulo 9 que eles vão chorar, se arrepender dos seus pecados. Mas hoje, saiu daqui, vamos para casa. Faz um churrascão. Ah, mas o outro não tem. Vem para minha casa. Vamos comer junto. Vamos beber, vamos celebrar. Porque hoje é um dia de alegria. Foi Deus que preparou esse dia do retorno às Escrituras. Não é dia de tristeza, é dia de alegria. Isso aconteceu aqui, isso aconteceu na Reforma também. Os pontos que a gente vê, comunhão, generosidade, eles espalhavam um com o outro, eles compartilhavam as coisas, evangelização e alegria, que era uma alegria verdadeira. E na Reforma a gente vê isso acontecendo. A Europa experimentou tempos de avanço pós-reforma indescritíveis. Criação de universidades, prosperidade financeira. A Europa foi toda evangelizada. Toda a Europa foi evangelizada. E depois da Europa, o evangelho se espalhou também para todo mundo. Mas hoje, se você vai para a Europa, e talvez vocês saibam disso, a Europa é o lugar mais secularizado do mundo. Os países mais secularizados, que menos creem na Bíblia, foram os países que eram berços da Reforma. Você pega uma Suíça, pouquíssimos cristãos. A Inglaterra, centro de grandes avivamentos, evangelizou o mundo inteiro. Igreja diminuindo. Se falar de Cristo, tem pessoas que nem sabem o que é Cristo. Por quê? São vários os motivos, certamente. Mas eu queria destacar um motivo, que certamente eles se apegaram mais à tradição reformada do que à palavra de Deus. Mais à tradição. Não mantiveram a palavra. Nós precisamos ser guiados, gente, pela palavra de Deus. Nós precisamos estar em constante reforma. E é por isso que nós escolhemos o tema A Reforma Continua. Um dos lemas pós-reforma é que uma igreja reformada, ela está sempre se reformando. A reforma não acabou lá atrás e ficou lá. Nós precisamos ser pessoas, uma igreja que nós falamos, uma igreja em movimento. Uma igreja em movimento não é só que sai e vai para fora, também, mas é uma igreja que percebe a cultura ao seu redor, que está sendo guiada pelo Espírito Santo e pensa de formas efetivas, ela pode alcançar a sua cidade, de formas efetivas ela pode fazer diferença na vida das pessoas. E eu termino com um desafio simples, que é a maneira mais efetiva de nós vivermos a sola Escritura.
A maneira mais efetiva de nós vivermos essa sola Escritura é amando e nos apegando à palavra de Deus. É falando como salmista, a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, eu amo a tua lei. Ela é meu alimento de dia e de noite. Eu tenho prazer nos teus mandamentos, eu tenho prazer nas tuas ordenanças, eu tenho prazer na palavra de Deus. Essa é a melhor forma de nós honrarmos essa primeira sola Escritura. E o meu desafio para esse mês da reforma é simples, mas é de você separar ao menos 10 minutos do seu dia, 10, gente, só 10 minutos, no mínimo, para a leitura da Bíblia. Ah, mas isso é muito simples, isso é só isso? É, porque eu sei que tem muitas pessoas que não conseguem ler a Bíblia. Tem pessoas que estão há meses sem ler a Bíblia. Tem pessoas, eu não estou falando isso porque eu tenho espírito de profecia, mas que já falaram para mim, eu sou cristão, mas faz anos que eu não leio a Bíblia. Não são poucas. Ou pessoas que leem a Bíblia uma semana, 5 meses sem ler a Bíblia. Lê a Bíblia um dia, 5 dias sem ler a Bíblia. Nesse mês que a gente vai fazer da reforma, começando hoje, dia 27 de setembro, até o dia 31, é um desafio. Eu te desafio. E você ora e pede a Deus, né, para te dar força, para que você leia a Bíblia, pelo menos 10 minutos por dia, ao menos 10 minutos por dia. Não estou falando sobre ouvir uma pregação, tá? Não estou falando sobre você baixar uma pregação de um pregador ou ler um texto na internet. É você abrir a sua Bíblia e falar, Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ler a sua Bíblia sistematicamente. Ah, mas eu não sei como fazer. Fala com a gente te manda. Coloca na internet, calendário de leitura bíblica, para um mês. Ah, eu não sei. Ah, a gente vai te instruir. Começa por João. Leia um capítulo por dia de João. Tem alguma forma de você fazer isso. O importante é que você faça esse movimento. E quando chegar lá, eu creio que no 31 de outubro, eu creio que você vai falar assim, nossa, como eu pude ficar sem ler essa palavra de Deus? Não vai haver transformação na vida de cristão sem a leitura bíblica. Por que a minha vida está empacada? Por que eu não cresço espiritualmente? Leia a Bíblia e faça oração, se você quiser crescer. Musiquinha de criança. Né? E viva em comunhão com os irmãos. É um desafio, é pessoal. Você pode escolher fazer isso ou não. É simples. Mas eu creio que é a melhor resposta que a gente pode ler, para que a nossa vida tenha como autoridade as Escrituras e que seja centralizada nas Escrituras. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nessa manhã, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos instrui. Obrigado porque o Senhor governa sobre a história, Pai. E de tempo em tempo o Senhor levanta homens, levanta situações, para que a Tua palavra, Deus, tenha proeminência, tenha destaque. De tempo em tempo o Teu Espírito sopra e existem movimentos, Deus, de reavivamento, de busca a Tua palavra, Deus. O que eu quero te pedir nessa manhã, Deus, é que esse Espírito possa soprar na nossa igreja, Deus, nessa semana, nesse mês. Que pessoas que talvez por meses, por anos, não abrem a sua Bíblia e leem, ou pessoas que não conseguem ler ela sistematicamente, possam ser convencidas pelo Senhor, possam se esforçar na leitura da Bíblia e possam ter experiências com a Tua palavra nesse tempo. Não aquela leitura rápida, só para fazer um checklist. Não aquela leitura só para falar que a pessoa vai ser examinada pelo Senhor, ao mesmo tempo que ela examina a Tua palavra, Deus. Eu peço por irmãos aqui, Deus, que talvez por meses, por anos, tenham lutado com essa dificuldade de ter uma leitura bíblica. Que o Senhor nos dê uma graça especial, Pai. Que o Senhor nos ajude, Deus, até a Escritura como autoridade da nossa vida. Ela só pode ser autoridade se ela é central na nossa vida, se ela tem um lugar de destaque nas nossas vidas. Que possamos ouvir bons testemunhos daqui a um tempo de pessoas que voltaram a essa prática, tiveram experiências do Senhor. E que isso ao acontecer, que possa ter comunhão, que possa ter evangelização, que possa ter generosidade, e que possa ter uma alegria, como diz no texto, que é uma alegria que é verdadeira, que é vinda do Senhor. Nós sabemos que quando a nossa vida está centralizada na Tua palavra, esse é um movimento natural. Comunhão, generosidade, evangelização e uma alegria vinda do céu sobre as nossas vidas.
Nós te agradecemos nessa manhã pela palavra do Senhor que falou ao nosso coração, Pai. Agradecemos pela boa obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém.